É preciso respeitar o ecossistema. Mas isso não parece óbvio, Rodrigo? Pois é. Na verdade, não. Eu me refiro ao ecossistema computacional, a junção de hardware, software e processo de desenvolvimento de projeto. Enfim, vem comigo que eu te explico qual é desse conceito de ecossistema computacional. Preservar seu fluxo de trabalho num ecossistema é sempre uma escolha inteligente e eficiente. E muitos profissionais muitas vezes passam a vida sem se dar conta disso. Ou melhor, quando também se dão conta, normalmente é tarde demais para retroceder aquele investimento tão alto. Mas, Rodrigo, como assim um mau investimento? Eu ainda não estou entendendo. Pois é, ocorre, meu caro amigo arquiteto, que quando misturamos softwares e hardwares de ecossistemas diferentes, de universos diferentes, muitas vezes por não ter consciência ou informação a respeito, nós não utilizamos o que há de melhor no ecossistema, que seria a eficiência de todos os seus processos do início ao fim. Na maior parte das vezes, a gente fica muito focado em especificações técnicas que, na verdade, às vezes são vazias para a maioria das pessoas. E aí, esse ecossistema funciona no modo básico, entendeu? Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Um exemplo muito comum é quando utilizamos um iPhone junto com um computador com sistema operacional Windows, ou ainda um Android com MacBook. A gente até consegue transferir arquivos entre eles, mas acabamos sempre dependendo de hubs, adaptadores e cabos e sofremos com a lentidão do processo via Bluetooth. Ao contrário, quando utilizamos Android com Windows ou iPhone com MacBook, temos uma transferência quase que instantânea, sem erro, sem corromper arquivos, o que nos poupa tempo, estresse e, naturalmente, energia, evitando que a gente abandone o processo no meio do caminho. Quando começamos a montar o nosso setup de trabalho, precisamos sempre ter consciência disso para evitarmos esse tal arrependimento nos investimentos iniciais. Eu vou dar exemplo disso. Bom, quando pensamos em renderizações e arquivis, para prestar serviço a outros profissionais, é unânime a utilização do sistema baseado em Windows. Isso porque as placas de vídeos dedicadas da NVIDIA são os motores mais eficientes nesse aspecto e se poupa tempo, otimizando a sua produtividade. A partir daí, usar um smartphone Android seria a melhor escolha, a escolha mais acertada pela intercambiabilidade entre esses hardwares e sistemas operacionais. Não que nos hardwares da Apple não executem a função de render, mas certamente, nesse caso específico da renderização e do arquivis, eles são menos eficientes, porque normalmente é ausente a uma placa de vídeo dedicada, porque a proposta do equipamento é outra, é focado em outro tipo de processo produtivo. Por exemplo, se você trabalha sozinho, o ecossistema que eu te indicaria seria o da Apple, porque ele se torna uma escolha mais econômica a longo prazo, já que o pacote para softwares de escritório, o que a gente chama de pacote Office, e o sistema operacional macOS são oferecidos e atualizados gratuitamente. E existe uma variedade de softwares, tanto de edição de vídeo como de edição de imagem, que são bem mais baratos e, na maior parte das vezes, é uma contratação única, vitalícia. É o caso, por exemplo, do Affinity Design, do Affinity Photo e do Affinity Publish, cada um por $70 uma única vez. Ou a outra opção seria o Pixelmator Pro, por um único pagamento de R$ 250. Ao contrário do pacote da Adobe, que cada software precisa de um investimento mensal de R$ 250. Precisando trabalhar em equipe, você ainda pode usar os aplicativos Office da Google pelo Google Drive gratuitamente, ou se você quiser uma extensão da memória, da capacidade, você tem planos até muito econômicos. Aplicativos de projeto de arquitetura como AutoCAD, ArchiCAD, SketchUp e de renderização como Blender, V-Ray, Enscape e Twinmotion também estão disponíveis no sistema macOS. Mas se você trabalha com Revit e a sua equipe trabalha com o pacote Microsoft Office, a melhor escolha é o sistema operacional Windows.
Porém, apesar de ter aplicativos gratuitos como GIMP, Carita e DaVinci Resolve, assim como disponíveis também para o macOS, você teria apenas as opções de assinatura da Adobe no caso de opções profissionais contratadas, software pago. Sim, contratadas, porque no caso da Adobe, como eu já disse, é um serviço por assinatura mensal. Enfim, ou seja, isso que as pessoas não colocam na ponta do lápis. No caso de um ano, são 12 vezes de R$ 250, somando R$ 3.000 todos os anos. E isso precisa ir na sua conta do seu custo por hora trabalhada. Além disso, programas de edições de vídeo profissionais pagos, contratados, no sistema Windows também precisaria contratar esse pacote da Adobe para ter o acesso ao After Effects ou Premiere. No caso do macOS, por exemplo, com uma opção de edição de vídeo profissional, o software pago, teríamos o Final Cut Pro por um único pagamento, que é vitalício, de R$ 1.500. Na ponta do lápis, a gente vê que existe uma diferença, mas que tem que ser analisada a longo prazo. Além do investimento, seja de aquisição ou de manutenção, tanto de softwares como hardwares, precisamos levar em conta a durabilidade, as atualizações e a manutenção disso tudo. E a durabilidade deles está sempre ligada a como você vai operar, vai utilizá-los e principalmente aonde você mora. Item que muitas vezes passa desapercebido pela maior parte das pessoas. É isso mesmo. Sua localização, ela pode e vai influenciar a durabilidade dos seus equipamentos. Ainda que você tenha todo o cuidado do mundo, fazendo limpezas e levando para manutenções periódicas, o seu hardware fica sujeito a outras variáveis, como, por exemplo, a salinidade do ar. Eu fui usuário de Windows por toda a minha vida, quando eu morava lá na capital carioca, um pouquinho mais afastado do mar. Eu não tinha problemas, pois a cada 6 meses eu fazia manutenção e revisão periódica na Dell, a fabricante dos meus hardwares na época. Porém, depois que fui morar aqui na região dos Lagos, de frente para a Praia do Forte, em Cabo Frio, mesmo mantendo a mesma periodicidade de manutenção, que é de 6 meses, com os autorizados da Dell aqui na minha cidade, era recorrente a troca de teclados, placas de vídeos e outros componentes, sempre danificados pelo salitre formado pela ação da salinidade, que é muito comum aqui na região. A solução, então, foi terceirizar os trabalhos de modelagem e renderização e fazer apenas para um uso pessoal, trocando o meu ecossistema pelo da Apple. De início, ainda pensando como todo mundo, eu fiquei um pouco receoso, porque nós somos acostumados a avaliar por especificações, por números que eu já disse que muitas vezes são vazios, sem levar em conta a entrega final da usabilidade, que é de fato o que mais importa no seu processo produtivo. E no meu caso foi uma ótima escolha. Isso porque a diferença de investimento nos equipamentos da Apple em relação aos valores praticados com a Dell se pagaram pela durabilidade e ausência de problemas, já que são quase todos em alumínio, titânio e níquel, na totalidade do equipamento. Enquanto que nas variadas versões de notebook da Dell que eu tive, Inspiron, XPS, Alienware, o alumínio, por exemplo, era presente apenas na carcaça. Ao contrário do que muitos possam estar pensando, eu não estou aqui fazendo uma campanha para migrarem para a Apple. Eu estou apenas dando um depoimento pessoal que valeu muito a pena para mim, ou seja, para as minhas dores e expectativas que são apenas minhas. Mas eu quero que você autoavalie e observe melhor quais são as suas reais necessidades. O que eu quero alertar nesse vídeo é que a escolha do seu setup, ou seja, dos seus softwares e hardwares, precisa ser muito bem avaliada e antecipada ao processo de início de trabalho e prestação de serviço. Pois, caso não seja, você certamente não otimizará o seu custo de hora trabalhada, que terá sempre dois efeitos muito ruins. Ou uma gordura que torna seu preço menos competitivo com relação aos concorrentes, ou um prejuízo se você sempre usar as suas reservas para manutenção e upgrades recorrentes de ferramentas do seu processo de trabalho. Escolher como você vai investir e montar o seu setup de trabalho deve considerar a longevidade que o seu setup continuará produtivo. Ocorre que, apesar de ser um grande investimento inicial, o ecossistema da maçã tem a reputação
e a notoriedade de oferecer atualização e ser ainda funcional e produtiva por mais de 10 anos. O investimento de troca de equipamentos tem essa base com um lastro muito maior, uma base de divisão muito mais estendida, já que as trocas são menos frequentes, tanto de smartphone como de computadores. Mas, de novo, eu preciso pontuar aqui. Se você tem outro foco de prestação de serviço e um nicho de clientes totalmente diferente do meu, você terá outros critérios de decisão. Por exemplo, se você optar por gerar projetos menos detalhados, mas cheios de ilustrações, de renderizações fotorrealísticas, a um baixo custo e ganhar pela quantidade de clientes e não pela qualidade no processo, por ser mais fácil, de repente, de fechar esse tipo de negócio na sua cidade, talvez terceirizar as renderizações pode não valer a pena e aí se justifica outras escolhas, como o sistema operacional, o Windows. Temos ainda a opção dos softwares open source, da plataforma Linux, com opções de softwares que atendem também a arquitetos e que também são gratuitos, como o FreeCAD, GIMP, Carita, mas tem um nicho de usuários muito específicos e ainda não são tão populares na maior parte dos escritórios. E isso precisa ser levado em conta se você for prestar serviço a outros escritórios em home office. Já deu like? Dá agora e comenta o que você achou desse vídeo. Me ajuda com o algoritmo e não se esqueça de inscrever inscrever no canal, claro, se você ainda não for inscrito. Pensou que dar preço era muito simples? Era só ver o que se pratica no mercado e sair cobrando? Pois é, de jeito nenhum, gente. Para escolher os melhores softwares e hardwares para o seu fluxo de trabalho, não basta apenas verificar as especificações numéricas e valores de investimento, ou seguir falácias e achismos do mercado. Enfim, precisamos verificar a usabilidade e aplicação e em quanto tempo você precisará renovar ou atualizá-los. Tudo vai depender do nicho de serviços e de clientes que você escolheu para atender e do ciclo de manutenção e atualização deles. E aí você precisa levar em conta também a disponibilidade dos autorizados em sua cidade. Precificar é uma tarefa que começa muito antes de uma chamada telefônica do seu cliente te perguntando qual é o seu preço. O indicado é ter tudo pré-analisado e definido antecipadamente, para não correr o risco de errar ou se arrepender do valor. E aí já é tarde demais, né? É estabelecer seus critérios de suas camadas, tanto de custo como de suas camadas de valor, num planejamento do seu negócio, ainda que você trabalhe em casa e sozinho. Mas eu posso te ajudar nisso. Se você ainda treme na base só de pensar em ter que fazer um orçamento e fica inseguro com os resultados, eu tenho uma sugestão para você. Eu tenho um curso de precificação e plano de negócios simplificado para arquitetos, chamado Quanto Custa um Arquiteto? Para acessá-lo, tem o link aqui na descrição ou você aponta o seu celular para o QR Code na tela. Na página de vendas, você tem mais detalhes sobre o curso. É um passo a passo, direto e sem frescuras, sem rodeios. E por hoje é só. Obrigado pelo seu tempo e se ainda não deu like, a chance é agora. Compartilhe esse vídeo para aquele amigo que sempre te telefona pedindo um help para ajudá-lo a dar preço em seus serviços.